Olá, tudo bem? Meu nome é Idalício Júnior, esse é o meu canal e vai ser um prazer ter todos vocês aqui com a gente daqui para frente, falando sobre assuntos relevantes para a vida cotidiana, de modo geral e de um modo coletivo, mas principalmente aquilo que é relevante para o indivíduo. Então, se você tem interesse em trocar ideia, refletir, pensar, dialogar, será muito bem-vindo. O objetivo principal nosso é estabelecer possibilidades de diálogo com pessoas que estão interessadas em dialogar, refletir e trocar ideia. Então continue conosco, não só até o final do vídeo, mas acompanhe também a nossa evolução aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virá, se Deus quiser. Bom, eu gosto sempre de iniciar qualquer raciocínio a partir da minha realidade imediata. Isso não vem de mim, eu aprendi a fazer isso sobre o pensar filosófico a partir da realidade imediata, não é? E por que aqui no YouTube? Porque quando você vai estabelecer algum diálogo com pessoas que estão no mesmo contexto em que você está, a possibilidade é menor, é mais difícil. Ainda mais eu que vim de um bairro, de um lugar periférico, né? Onde as coisas funcionam de modo diferente dos centros e dos grandes centros urbanos. E começar a pensar a partir da minha realidade imediata foi o que me deu uma clareza maior em relação a o que falar, com quem falar, como falar, porque é difícil em certos contextos pessoas que se questionam, se auto-questionam ou questionam coisas que para todo mundo já são certas. Então há coisas que são de conhecimento geral, que estão no senso comum, que todo mundo vai levando para frente e ninguém dificilmente se pergunta por que que isso é como é, por que que está onde está, por que que falam como falam, por que que eu penso como eu penso, por que que eu creio como eu creio e ajo como ajo e uso as palavras que uso. Então não há esse tipo de questionamento. Quando havia essa iniciativa da minha parte em estabelecer qualquer diálogo que fosse em relação a uma reflexão dessa que eu mencionei, dificilmente eu tinha algum resultado, ou atenção, ou credibilidade, né? Então, o que resta nesse caso é uma chacota, é uma zombaria, e a frase vá falar com quem tem interesse nisso. E é o que eu estou fazendo aqui no YouTube, buscando pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que eu, que estão dispostas a dialogar e abrindo as portas para que possamos nos encontrar aqui, seja nos comentários. Então deixe seu comentário, o like também ajuda muito, nos comentários, nas sugestões de vídeos, né? E assim por diante. Então, primeiro ponto é o pensar filosófico a partir da nossa realidade imediata. Então, eu que vim de um bairro, eu poderia pensar: por que que para alguém arrumar um bom emprego, essa pessoa tem que ir para São Paulo, acordar de madrugada, né? Por que que as coisas mais importantes do país são tão distantes do povo, que é quem move esse país? Por que que as coisas são do modo que são? A estrutura política, o modo com que a política é feita, o modo com que a economia se desenrola, o modo com que as relações pai e filho se desenrolam em bairros, em cidades. Então você não precisa pensar muito para ver que há uma diferença no Brasil, principalmente. Eu não viajei o mundo inteiro, não sei como é em todos os países do mundo. Eu sei que há alguns países que sim, quem trabalham para o Estado vivem melhor do que o restante da população, ou alguns poucos empresários de determinado país vivem melhor que o restante da população, mas geralmente a população vive mais ou menos igual. Não há uma discrepância tão grande do povo para o povo, entre o povo. Geralmente
Entre os que estão em posição de poder econômico, político, militar e o povo, mas geralmente o povo é mais uniforme. No Brasil, não. No Brasil, um bairro vai ter a parte boa e a parte ruim. A parte mais favorecida e a parte menos favorecida. Uma cidade, na cidade, ou um centro urbano, também. Então é comum que você tenha um centro sofisticado, com alta cultura, e logo ao lado desse centro, lugares periféricos, já não com baixa cultura, mas sem cultura nenhuma, com um poder econômico muito aquém daquele que deveria, né? Que é, no caso, a realidade desses centros urbanos mais abastados. Então, essa discrepância. De modo que o argumento progressista de esquerda, ele poderia até fazer sentido, porque, a priori, numa análise superficial como essa que a gente está fazendo, fica evidente uma discrepância. É evidente, é patente, é explícito, né? Uma discrepância, uma desigualdade. Hoje não há tanto assim uma ênfase da esquerda progressista nesses pontos sociais porque perderam a credibilidade. Mas há alguns anos atrás eles tinham moral, credibilidade, esse argumento tinha uma certa relevância, como ainda tem, mas que não é tão bem explorado assim pelos formadores de opinião e por quem deveria, né? Tem uma frase do Viktor Frankl que ele cita no livro Em Busca de Sentido. Ele diz que os campos de concentração nazistas foram criados em escritórios de filósofos nihilistas. A gente sabe o que foi o Holocausto, não é? Mas a afirmação do Frankl ela é curiosa, porque toda essa monstruosidade enorme que envolveu nações foram criadas por poucos indivíduos dentro de um escritório, que é no caso o escritório dos filósofos nihilistas. Essa é a afirmação do Viktor Frankl. Eu sei que o Luiz Felipe Pondé tem uma certa afinidade com o pensamento nihilista, mas nunca ouvi responder sobre essa frase do Frankl. Seria interessante uma análise do Pondé sobre essa frase do Frankl em relação ao que ele disse. Pois bem, se o Holocausto foi criado dentro de escritórios de filósofos nihilistas, e a gente está falando de algo que demanda uma mobilidade de poder, de energia, de dinheiro, de força muito maior do que a de hoje aqui no Brasil, será que não há também criadores dessa realidade que a gente vive hoje, que a gente aceita passivamente? Deve haver alguém por trás, né? Não é possível que haja tanta coincidência assim. Porque, a priori, o que gera tudo é uma grande coincidência. Então, desde o Big Bang, desde o início de tudo, há bilhões de anos atrás, até essa organização social que a gente tem hoje, é tudo fruto de uma coincidência, de uma construção de muitos anos e muitos anos, milhares, milhões e bilhões de anos. Então, as coisas estão se construindo, não é isso? Será mesmo? Será mesmo que a realidade, do jeito que ela é hoje, ela é fruto de acaso, de uma construção espontânea? Ou há, de fato, pessoas ou instituições ou organizações ou nações que determinam que rumo as coisas devem seguir, não é? Então, é claro que se a gente começar a pôr esses pontos principais e continuar com esse raciocínio, a gente vai chegar em lugares que aliás, poucos gostariam de chegar, que é você começar a dar nome aos bois e a categorizar as coisas e a desenhar um cenário ali que fosse muito mais claro e evidente para alguém que não tem
essa vontade de buscar a fundo o que as coisas são, mas que se tivessem aquilo diante dos seus olhos, de maneira imediata, simplesmente veriam como são. Mas não dá para ser assim, né? E muito menos esgotar tudo isso em um primeiro vídeo. Mas fica aí a minha proposta para você que chegou até aqui, de continuar com a gente nesses passos curtos sobre a reflexão a partir da nossa realidade imediata e a partir disso caminhar por todas as possibilidades que há dentro desse assunto, né? É como vários lagos que desaguam no mesmo rio e a recíproca é verdadeira, do contrário é verdadeiro também. Desse rio a gente pode desaguar em diversos outros campos interessantíssimos que são importantes para a vida cotidiana do coletivo e do indivíduo, mas, ao meu ver, do indivíduo para o coletivo. Porque, como a gente viu com o Frankl, as coisas partem do indivíduo para o coletivo, né? E se você tem algum contato com conteúdos teóricos de política, de filosofia, você sabe do que eu estou falando. E vamos abordar mais essas questões daqui para frente. Espero tê-lo conosco. E foi um prazer e uma honra. Até mais.